Ele tudo fez muito bem. Conclui assim São Marcos, o Evangelho de hoje. Fez até falarem os mudos e fez com que os surdos ouvissem. Acabamos de ouvir a narração de um dos milagres de Jesus, a cura do surdo mudo. Jesus o chama fora da multidão, toca o seu ouvido com os dedos, com o seu dedo, toca a língua com a sua saliva e diz: Éfeta, isto é, abre-te. E aquele homem ouviu e começou a falar corretamente, até porque não falava bem, era chamado de uma espécie de tartamudo. O que nós aprendemos desse Evangelho? Aqui tiro para vocês 3 reflexões, ou 3 pontos. Primeiro, um Deus que se aproxima de nós, dentro da nossa surdez e da nossa mudez. Na verdade, nós ouvimos tantas coisas, falamos tantas coisas, e porque Deus nos deu os ouvidos e nos deu uma língua, nos deu para nós nos comunicarmos. Em primeiro lugar, para nos comunicarmos com Ele. Essa é a primeira comunicação. Ouvir a Deus e falar com Deus. E depois ouvirmos o próximo e falarmos com o próximo. E é interessante que Ele deu 2 ouvidos e deu apenas uma língua. Isso Ele mostra que Ele quer que primeiro nós ouçamos, e ouçamos mais do que nós falamos. Mas há pessoas que não conseguem ouvir. Há pessoas que se fecham em si mesmas. O orgulho faz com que elas não tenham capacidade de escutar, ou só escutam aquilo que querem escutar. E tem uma espécie de audição seletiva, e não interessa aquilo que os outros dizem. Não interessa ouvir o que o outro pensa. As pessoas que se fecham em si mesmas e não estão abertas a ouvirem, sobretudo, a palavra de Deus. É, na verdade, fruto do nosso orgulho. A Santa Catarina de Sena, Jesus falou certa vez, e para caminhar na vida espiritual é preciso humildade. Já temos falado disso aqui várias vezes, que a humildade é a base de todas as virtudes, e a base e também aquela virtude que nos alimenta das outras. E como sabemos, a virtude é a prática de atos repetidos em vista da vida eterna. E a virtude da humildade, ela só vai ser possível quando houver momentos em que nós praticarmos. E a prática da humildade, ela passa pela humilhação, passa pelo sofrimento, e para isso nós precisamos daquilo que Jesus disse a Santa Catarina, precisamos nos autoconhecer. Então, no processo espiritual, que nós vamos crescendo na vida espiritual, nós temos que começar pelo autoconhecimento. Diante de Deus e diante de nossa consciência, nós nos perguntarmos: quem sou eu? Como eu sou? Quais são os dons que Deus me deu? Mas também quais são os meus defeitos? Quais são as minhas limitações? Então, na medida em que eu vou me conhecendo e vou reconhecendo quem realmente eu sou diante de Deus, e aí eu vou ser humilde. Então a humildade passa necessariamente pelo autoconhecimento. Então é preciso ter sinceridade consigo mesmo. Às vezes é difícil quando nós ouvimos alguém nos mostrar para nós os nossos erros, e aquilo muitas vezes dói, e logo procuramos nos desculpar, porque somos altaneiros, nós somos altivos, muitas vezes arrogantes, queremos sempre ter razão, ou darmos desculpas das nossas falhas, por causa do nosso orgulho. E quando alguém vem e nos aponta os nossos erros, toca nas nossas feridas, aquilo dói. Dói porque queremos ter uma imagem falsa
não com relação aos outros também, mas sobretudo uma imagem falsa com relação a nós mesmos. Porque acontece muitas vezes que nós não nos perdoamos quando nós caímos, embora Deus nos perdoe, porque nós não nos conhecemos verdadeiramente. Então, quando nós nos conhecemos, começamos a melhorar, porque já temos um ponto de partida. E é nessa hora que Jesus chega e nos retira do nosso comodismo, dos nossos envolvimentos, e Jesus vai nos curar. Ele vai estar próximo de nós e vai tocar em nossos ouvidos e nos ouvidos do nosso coração e vai dizer: Éfeta, abre-te. Mas é preciso ter humildade para ouvirmos a palavra de Deus. Repito, é muito difícil quando as pessoas mostram os nossos defeitos, mas precisamos disto. Se tivéssemos verdadeiros amigos que chegassem para nós e dissessem: você está errado por isso ou por aquilo. Se nós tivéssemos humildade de agradecer: muito obrigado, meu amigo, eu vou melhorar. Se tivéssemos humildade para isso. Mas o nosso orgulho muitas vezes não deixa. E não será por isso que nós vivemos nos arrastando na vida espiritual e não crescemos? E é por isso que Deus permite tantas quedas na nossa vida? Exatamente porque não gostamos de conhecer a verdade sobre nós mesmos. Vivemos na fantasia que nós criamos a nosso respeito. Mas é aí que Jesus vai agir e vai nos dar a graça. Num segundo momento, reflitamos um pouco o que Cristo fez com aquele homem. Tocou no ouvido e disse: Éfeta, isto é, abre-te. E foi tão importante esta ação de Cristo, e a igreja tomou esta ação e repete em todas as vezes que alguém vai ser batizado. Faz parte do próprio rito do batismo, o ministro do batismo tocar no ouvido da criança ou do catecúmeno e dizer: Éfeta, abre-te. Abre-te para quê? Para o amor de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para acolher esta palavra, para se comunicar com Ele e buscar nessa comunicação o crescimento da prática dessa palavra. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Quando uma mulher no meio da multidão elevou-se e elogiou Maria: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, Jesus não repeliu aquela mulher, muito pelo contrário, ele acolheu e deu um valor maior a Maria, dizendo: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ouve a palavra de Deus e põe em prática. Então, a palavra de Deus para nós é luz, ilumina, é consolo na aflição, é ensinamento, é caminho. E a palavra nunca vem só, ela vem com a graça. E Jesus quer nos falar, e nos fala de diversas maneiras. Deus está sempre se comunicando conosco. Às vezes fala através de uma criança, através de um velhinho. Do nada vem uma frase que a gente diz: meu Deus, o que Deus está falando agora? Através de uma leitura, através da homilia, Deus falando diretamente, mas sobretudo Deus fala através da palavra. E eu peço a vocês que tenham o costume de sempre lerem, mas lerem para escutar essa palavra de Deus. Peguem lá sobretudo os evangelhos. O Antigo Testamento requer um estudo maior, mas como alimento diário, pegue os evangelhos, o próprio Novo Testamento. Leia,
Leia um trechinho, não precisa muito não. Eu tenho certeza que se vocês juntarem todas as mensagens que vocês leem no WhatsApp por dia, vai dar páginas e páginas da Bíblia. Você não tem o tempo de ler a Bíblia, mas lê as mensagens picadinhas, que muitas vezes não trazem futuro algum. Leiam a Sagrada Escritura. Não precisa ler tudo não, um trechinho, meia página, como nós lemos hoje, pequenininho. Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui. Lê devagar, depois volta, lê de novo, lê como que escutando o evangelista falar para você. Depois imagine, feche os olhos e imagine o que o evangelista está dizendo ali, e medite, aplique a sua vida aquilo que está sendo falado, ou que você leu ali. Então medite, pense, pare um pouco com as outras coisas, pense. É rápido, pouquinho, seja ali 2 minutos. Depois você leu, como que ouvindo, você meditou, comece agora a falar com Deus, com Jesus, Filho de Deus, sobre aquilo que você está meditando, e abra o seu coração para Ele, comece a se comunicar com Ele, sobre aquele assunto que você está ali meditando. Então faça ali a sua oração, mesmo espontânea, sobre aquilo que você leu. E depois então comece a contemplar aquilo que está sendo colocado ali. Contemplar aquela cena, por exemplo, do surdo mudo, contemplar Jesus no meio da multidão, olhar para Ele, ver nele quem Ele é, como Ele age. E aí você vai estar fazendo a chamada leitura orante. Depois então vai para a ação, mas tenha essa comunicação com Jesus através da sua palavra. Isso é tão importante e tão necessário, que quanto mais nós fazemos, mais a graça vai acontecendo. Então essa comunicação com Deus, ela é tão importante na nossa vida, que sem ela nós definhamos espiritualmente. Faça isso, esteja atento à palavra de Deus, e a graça vai vir para a sua vida, e nosso Senhor vai começar a iluminar de tal forma tantas coisas que você nem tinha percebido com relação a você, com relação às situações diversas, com relação a pessoas. Nosso Senhor vai iluminando, não vai ser um iluminismo como alguns acham, não, nem nesse sentido, mas as coisas vão se esclarecendo e você vai ficando cada vez mais unido a Ele, e Ele vai agir na sua vida. Então é tão importante isso, que sem essa comunicação com Deus nós não temos vida espiritual. Porque Jesus fala e suspira. Ele suspira porque naquele momento ele estava trazendo ali para aquele homem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós recebemos no batismo, quando ouvimos também a igreja dizer éfeta, isto é, abre-te. Então esse Espírito Santo vai rezar conosco, vai orar conosco, vai unir-se à Trindade, Ele que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, conosco. Faça isso. Isso é muito importante e necessário. Por fim, este milagre da graça vai transformar as nossas vidas a ponto de eu ir para a ação. Porque eu leio, eu medito, eu rezo, eu contemplo, agora eu vou agir. Então a graça de Deus vai tocar em mim para que eu possa fazer as coisas de modo simples e comunicar através das palavras e através do meu exemplo, comunicar Jesus aos outros. Ninguém pode querer ser feliz sozinho, ninguém pode querer estar com Jesus sozinho.
O coração tem que abrasar e abrasar de amor, a ponto de levar aos outros Jesus. Não ter vergonha de falar de Jesus. Não ter medo de falar de Jesus. Não ter vergonha do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar pelo seu modo de agir. Viva a sua identidade católica em um mundo paganizado como o nosso. Viva a sua identidade. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser honesto, de ser sincero, de falar a verdade. Não tenha medo de se vestir com modéstia. Não tenha medo do que os outros vão dizer com relação às suas posições no mundo. A nossa visão de mundo é diferente da visão dos outros. Nós temos uma visão cristã, uma visão fundamentada em Cristo e na salvação. E é neste sentido que nós agimos no dia a dia. Nós pensamos em algo muito maior do que apenas juntar tesouros aqui para a terra. Nós pensamos em algo muito maior, de implantar o Evangelho aqui na terra, mas em vista da vida eterna. Mesmo que seja com simplicidade, mesmo que sejamos perseguidos. Nós temos, graças a Deus, liberdade de praticar a nossa fé aqui ainda no Brasil. Mas essa semana chegou a notícia de que lá no Congo, na África, e nós temos missionários do Congo aqui no Brasil, vários, conheço vários, no norte da África, os muçulmanos, chamado Estado Islâmico, perseguindo os cristãos, mataram 82 cristãos. Qual foi o crime? Serem cristãos. Então invadiam suas casas, incendiavam, levavam como escravos, matavam, fuzilavam, degolavam. Isso agora, semana passada, chega a notícia. Nós não temos esse problema assim nesse nível aqui, mas nós temos um outro, que é sermos ridicularizados, sermos objetos de zombaria, às vezes dentro da casa da gente, às vezes no local de trabalho, às vezes na faculdade onde nós estudamos, nos relacionamentos que nós temos. Então nós temos que ter esse compromisso sério com o nosso Senhor e darmos testemunho. Tempo de seminário, ouvi falar de uma freirinha lá da Bahia, pequenininha, magrinha, frágil, tinha pneumonia, problemas nos pulmões. Os médicos se admiravam como aquela mulher conseguia sobreviver com os pulmões tomados daquela forma. E ela todos os dias, com a sua bolsinha, ia em todos os lugares pedindo ajuda para os pobres. Ela tinha encontrado muitos pobres na rua e cuidava deles, sobretudo curando as feridas, os machucados. E às vezes tinha cuidado, que dava um cuidado maior e ela não tinha como. Falou com a superiora dela. A superiora disse: aqui não tem lugar no convento. O único lugar que tem ali é o galinheiro. Então expulsou as galinhas, arrumou lá tudo e colocava lá os pobres. E aos poucos aquilo foi crescendo, as pessoas foram ajudando. Mas aquela freirinha, uma certa vez chegou para um senhor e pediu: dê uma esmolinha para os meus pobres. E o senhor disse: eu vou te dar a esmola. E cuspiu nela. Ela limpou e disse: a minha esmola o senhor já me deu, agora me dá para os meus pobres. Que humildade, que humildade. Teve a graça de, no hospital, ser visitada pelo Papa João Paulo II, quando estava internada. O nome dela é Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Ouviu a palavra de Deus, colocou em prática, sem muito alarde, e arrastava multidões. Hoje a gente vai a Salvador, tem lá o grande hospital, indo lá para a Igreja do Bonfim, o Hospital Irmã Dulce, e começou naquele galinheiro. Um outro, também lá do Nordeste, que não era nordestino, italiano, um fradezinho pequenininho.
Não falava direito, não falava muito bem. A voz dele era meio fininha, mas tinha uma força no espírito muito grande. Era um homem penitente, de oração, mas pregava, depois atendia confissões, muitas confissões, celebrava a missa e fazia penitência. Mas aquele homem, onde chegava, arrastava multidões. As cidades paravam, os caminhos dos roçados ficavam cheios, muitas vezes à noite, de gente caminhando para ouvir e ver o santo Frei Damião. Era simples, era simples. Ouviu a palavra de Deus, colocou em prática. E eram pregações duras, firmes. Ouviu a palavra de Deus, colocou em prática. E assim tantos e tantos. Aqui no Rio está com um processo de beatificação um casal, Zélia e Jerônimo, um casal se casou em 1876, tiveram vários filhos. Ela era de Niterói, ele era de Magé e moravam na Tijuca. Tinha uma fazenda lá em Cantagalo e se destacaram, sendo pessoas muito ricas, se destacaram pelo amor que eles tinham pelos pobres. Não tinham escravos na fazenda, todos eram alforriados. O cuidado que tinha com os pobres e o cuidado que tinha com as obras da igreja. Tiveram grande participação na construção do Colégio Anchieta, lá de Friburgo, e o seu estado de beatificação já está bem adiantado. Um casal comum. E assim a igreja, jovens, Carlo Acutis, ser canonizado agora, crianças, idosos, advogados, juízes, médicos, Santa Gema Galgani é um exemplo, né? Engenheiros e tantos, chefes de família, estudantes, tantos e tantos, simples, pessoas do campo, agricultores, pedreiros, e vai embora. A santidade é para todos. O importante é cada um ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E como diz Santo Agostinho, se eles conseguiram, eu também consigo. O importante é estar atento à voz de Deus. Como diz São Paulo na epístola de hoje, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi estéril em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.